Hoje, na entrevista de estúdio, vamos falar de um assunto que começou a ser falado atualmente, mas que muitos desconhecem as causas e os sintomas da febre chikungunya. E para esclarecer sobre a doença, está comigo o médico clínico da Subsecretaria de Urgência e Emergência da Prefeitura, doutor Marcos Moura. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite, telespectadores. Muito prazer estar aqui hoje, poder ajudar a comunidade de Juiz de Fora em relação às doenças transmissíveis. Então vamos começar falando sobre o que é a chikungunya, né? O que significa esse nome? Bem, chikungunya é uma doença viral, né, que causa muita febre, e esse nome, além da febre, ela está relacionado à característica principal da doença, uma dor articular intensa, que faz com que a pessoa se curve. É uma palavra africana, né, a origem da doença, que significa pessoa que se encurva, e se encurva de dor. E como que é a área de circulação do vírus? Bem, esse vírus, né, da África, ele já aqui no Brasil começou pelo Caribe, né, e desceu via Venezuela, Bolívia, chegando a Amapá, e o nosso grande foco é na Bahia hoje, e devido à proximidade de Minas Gerais, né, e cortado pela BR-101, esse vírus está se alastrando rapidamente por todo o território nacional. E qual que é a situação da febre chikungunya aqui em Minas Gerais? Nós já tivemos até reportagem aqui exibindo que são mais de 10 casos. Bem, a gente está tendo um trabalho grande em relação a isso, desde os próprios, a classe médica, a classe está muito desinformada e às vezes especula muito mais casos que realmente são. Em Minas Gerais só tem um caso confirmado em Matozinho. Em Juiz de Fora foi notificado um caso, mas ontem saiu negativo, né, para nossa felicidade. E hoje a gente encontra uma situação em tese confortável. Devido à baixa de chuvas, a gente tem pouco vetor disponível, pouco mosquito. Mas com o retorno às chuvas, a gente vai ter potencialmente a doença acontecendo. E quais são os sinais e os sintomas dessa doença? Perfeito, excelente pergunta, Priscila. É uma doença que é muito parecida com a dengue. Isso vai ajudar, às vezes, até a confundir o próprio médico, né? Mas, na verdade, o chikungunya tem uma característica muito importante, que é a dor articular, né? A pessoa vai sentir dores imensas na articulação, associada a uma febre alta de início súbito. E como que o vírus é transmitido? Ok. O vírus ele é basicamente transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, né, que transmite a dengue, e o Aedes albopictus, que transmite a febre amarela. As outras formas de transmissão, de pessoa para pessoa, não é comprovada ainda. Via saliva, via fezes, transmissão sexual, não há essa possibilidade. Nem a amamentação. Outra forma possível seria a contaminação da mãe para o seu bebê. Então, a mulher grávida transmite o vírus para o bebê? Sim, a gestante que se contamine no final da gestação, nos últimos 3 ou nas últimas 2 semanas, ela vai ter uma grande chance de contaminar o bebê. E esse feto, esse bebê, esse neonato, ele vai ter a forma mais grave da doença, tá? Com sinais de problemas neurológicos, cardiopatias e enterocolites hemorrágicas. Outras consequências, então, né? Perfeito. Do que seria se um adulto tivesse a febre. Sim, no adulto, muito bem lembrado, é uma doença que não tem letalidade, baixa mortalidade. No mundo todo, poucos casos de mortalidade, mas é uma doença que ela tem uma fase aguda rápida, 7 dias, e após, só que a grande diferença da dengue é que ela é uma doença que pode cronificar por 3 meses até 3 anos, e essa pessoa pode ter uma debilidade definitiva. A gente fala que, no caso, a dengue pode matar, chikungunya pode aleijar. E quais os medicamentos, né, que podem tratar a doença? Porque tem muita gente que se automedica. Perfeito. O maior problema das doenças são boataria, né, às vezes muita informação desencontrada, e automedicação. No Brasil, hoje eu conversei com um alemão que falou que até paracetamol tem que ter receita na Alemanha, e aqui as pessoas se medicam muito. Então, muitas vezes a doença está mais pela intoxicação do que pelo próprio vírus, como acontece muito na dengue. Bem, o chikungunya não tem vacinação, não tem medicação específica. Basicamente é analgesia, tá? E repouso. Repouso é fundamental. As pessoas que não repousam podem tornar a doença crônica. E como que, além do repouso, tem outro tipo de tratamento? O SUS oferece alguma forma de tratamento? Bem, o tratamento é muito simples, é só sintomático, né? Trata-se a febre e trata-se a dor, o repouso. As pessoas que forem, porventura, cronificar a doença, as pessoas que não tiveram uma doença muito grave, elas vão precisar de atendimento tanto de fisioterapia quanto reumatologistas.
Entendeu? O SUS, a parte de atenção primária, foi capacitada hoje, a atenção terciária, a emergência também está toda já capacitada. Então, os médicos vão saber conduzir bem o paciente. O importante é não criar um alarde geral na sociedade e a demanda de doentes procurar em grande escala os nossos postos, nossas emergências, que não tem condição de atender todo mundo. E é uma doença que, diferente da dengue, há muitos casos de sintomáticos, né? A dengue, muita gente teve dengue e nem sabe que teve. Chikungunya não acontece assim. Quem tem a doença vai sentir o sintoma. E o senhor falou que os profissionais estão em treinamento essa semana aqui em Juiz de Fora, né? Tanto médicos quanto os enfermeiros. Mais alguém que não trabalha na prefeitura pode participar desse treinamento? Como está sendo feito? A gente está um mês, né? Eu estou um mês de muito trabalho em relação à capacitação, na verdade mais informação, né? E a prefeitura, qualquer profissional da área de saúde está convidado. A gente está fazendo uma semana, hoje, amanhã e depois, na Subsecretaria de Vigilância, no auditório lá. E a gente já fez mês passado em todas as emergências, nas UPAs, no HPS, tá? E a gente está aberto a qualquer profissional. O fato é que quanto mais gente souber da doença, menos ela vai se tornar um problema em saúde pública. E onde fica a subsecretaria? Na Avenida dos Andradas, ali, onde era o antigo pronto-socorro, né? E ali a gente está fazendo essa capacitação. Como eu falei anteriormente, ela é aberta a todo profissional, mas principalmente médicos, né, e enfermeiros. A doença, como o senhor falou anteriormente, não é correto a gente falar que a doença pode matar. Ela pode deixar outras consequências. Eu queria que o senhor frisasse isso um pouco melhor. Bem, pessoal, a gente sempre frisa a doença, é importante lembrar da dengue, né? E é uma doença que realmente mata. O chikungunya, como eu falei anteriormente, não mata, é muito incomum a mortalidade. Mas é uma doença que, se maltratada, se a pessoa não cumprir o repouso adequado, ela pode cronificar. E essa cronificação pode levar a defeitos articulares, malformações, e aí sim ela se torna um problema de saúde pública, até mesmo da Previdência Social. E em pessoas de qualquer idade, né? Não é só pessoas mais velhas, não. Bem, nós temos um grupo de risco, né? As pessoas que podem agravar a doença, que são gestantes, idosos, crianças até 2 anos de idade e pessoas que têm outras doenças, né? Diabético, hipertenso, as pessoas vão ter doenças mais severas. Porém, a cronificação está muito relacionada à gravidade individual da doença e à falta de repouso, né? E pessoas que já têm problema articular, problema que já tem artrite e artrose, essa pessoa provavelmente vai ter uma doença mais severa e como consequência, a cronificação dela. Só mais um detalhe quanto ao como identificar o mosquito, né, o transmissor da doença. As pessoas às vezes ficam com medo de qualquer mosquitinho ser o mosquito da dengue. Então, como a gente ficar alerta a isso? Bem, pessoal, a gente tem que sempre frisar que os mosquitos são muito parecidos. Eu acho que as pessoas não vão ter dificuldade em diferenciar um do outro. Mas quem já aprendeu o da dengue, e o foco é o mesmo, a região é a mesma, o albopictus tem uma predileção à área menos urbana, mas a gente tem que manter o contato, o controle dos focos do mosquito. Água parada, água limpa parada, evitar. Agora com a chuva, então, pneu, garrafa, vasinho de planta, tudo isso é foco do mosquito e vai ter tanto dengue quanto chikungunya, tá ok? Muito obrigada pela participação, infelizmente nosso tempo acabou e a edição de hoje termina aqui. Assista agora outras notícias do Estado no Jornal Minas às 7h30. Boa noite e até amanhã.